Desde criança, a gente ouviu na catequese dizer, sobre este mistério da Santíssima Trindade, que ele é indecifrável, que a gente não pode compreender este mistério, de tão grande que ele é, não é? Mas aos poucos a gente vai, na medida em que a gente vai vivendo, aprofundando o nosso conhecimento das coisas e o nosso relacionamento com Deus, a gente vê que não é bem assim. Não é que tenham nos enganado na nossa catequese, mas envolveram a Trindade, digamos, num invólucro, numa caixa tão impenetrável, que isso até parece verdade. De novo, eu repito, não é bem assim. Uma celebração como esta, da Santíssima Eucaristia, ela é um revelador do mistério trinitário. Ela nos revela o mistério trinitário. Tudo aquilo que nós fazemos aqui é exatamente isso, dar glória a Deus, na sua expressão una e trina, desde o início, o sinal da cruz até o fim, passando pelo glória, orações, credo, prefácio e a oração eucarística, as aclamações que fazemos, tudo fala deste mistério e cria uma proximidade entre nós e a Trindade. Eu sei que aqui e acolá a gente precisa chamar atenção para algumas coisas na missa, que às vezes, não sei se é pela prece, sobretudo nós, padres, bispos, quando preparamos, ou às vezes a gente vem de lá e de cá e não presta muito atenção, a gente quer que comece logo e termine logo a missa para fazer as coisas, como se esse momento não fosse talvez o momento mais sublime da nossa existência, não é? E a gente deveria gostar de estar aqui e ficar o tempo que fosse necessário estar aqui, não é? Mas a gente tem o tempo do relógio, o padre é apressado porque tem 300 missas para celebrar durante o dia, não é? Uma vez eu estava celebrando uma missa e a mulher mostrou o relógio para mim lá do fundo da igreja, estava demorando demais, né? Não sei se no céu tem relógio, a gente vai cobrar de Deus, o relacionamento com Ele, mas de repente pode ser isto. Às vezes até tem um relógio bem aqui para dizer, olha, não é por isso que tem um relógio aqui, não foi, tem um relógio aqui para dizer, para o padre não demorar a falar muito. Parece que a Trindade é um negócio assim, um peso, na vida da gente. Mas vejam só, eu vou começar esta minha reflexão pela oração. A oração de hoje é belíssima, profundíssima, para nos ajudar a entender isso. Eu sei que a gente não presta atenção para essas coisas, mas seria necessário. Diz assim, olha, prestem bem atenção. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. E como é que a gente não consegue entender o mistério da Santíssima Trindade? Se o próprio Deus já se revelou. Toda a literatura da Sagrada Escritura, do começo ao fim, tem um fio de ouro, um fio condutor, que nos faz conhecer este mistério. Deus mesmo se revelou. Não precisa a gente buscar, Porque para nós, às vezes, a religião é isso, ou a fé é isso, é buscar a Deus. Não é não. É Deus que nos busca. A nossa salvação, santificação, depende disso, deste Deus que veio ao nosso encontro. Deus Criador, Deus Salvador, a gente até explicita dessa forma, mas Deus é uma realidade única na criação, em todos os momentos da existência, na salvação. Ele é uno e trino. Não são três pessoas em três momentos, em três modos, em três atos, como se fosse um teatro. Lá no começo o Criador, aqui no meio, e lá no fim o Espírito.
Tomem cuidado com essas explicações, porque às vezes elas têm um déficit de verdade, né? A realidade de Deus está presente em todos os momentos da sua ação, voltada para nós, na criação, na salvação, na encarnação e assim por diante. Então, Jesus, a oração vai dizer: Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos, na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Isso aqui a gente deveria botar na porta da geladeira, né? Na porta do guarda-roupa, na porta do sacrário, na porta da igreja, para nunca esquecer. Para não esquecer isto, né? É a primeira, digamos assim, a primeira força que a gente recebe desta liturgia, passa por esta oração, para compreender, viver, apaixonar-nos, encantar-nos e adorar o mistério da Trindade. Uma outra oração que às vezes passa despercebido por nós é o prefácio desta festa. O prefácio é aquela oração que inicia a oração eucarística, que se conclui ali com o santo, e é exatamente hoje é uma beleza também de pintura teológica para nos fazer compreender o que é o mistério da Trindade. Diz assim: com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. Tudo que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Não tem dificuldade, né, em compreender este mistério, aproximarmos-nos dele, a fé, toda a nossa fé, é bom dizer isso, ela é centrada neste mistério que Jesus veio nos revelar. E tem uma outra coisa que eu diria, é lógico que a gente tem que elogiar e aprofundar o nosso conhecimento, estão aí as grandes elaborações teológicas de Santo Agostinho, na Suma Teológica de Santo Inácio, de São Tomás de Aquino e outros, que nos falaram desse mistério, o credo que nós proclamamos, nos vem falar, né, disso, a nossa profissão de fé, ela está enraizada nisso. Mas vejam só como Deus é simples, como Deus é afetuoso, né, eu diria familiar, carinhoso, para nos falar dele mesmo. Você lembra quando os discípulos foram pedir para Jesus: ensina-nos a rezar, como João ensinou aos seus discípulos? Talvez eles pensassem que Jesus ia elaborar ali uma tese teológica para falar de oração. Ele disse assim: quando vocês forem rezar, digam simplesmente Pai Nosso. Isso desmancha tudo, né? Isso desmancha toda e qualquer realidade de grandeza, de poder, de não alcançar Deus, que às vezes a gente fica procurando, não sabe onde Ele está, não sei aonde. Quando Jesus diz Ele é Pai, os judeus tinham a ideia de um Deus criador, né? Onipotente, poderoso, que ninguém podia olhar para Ele porque ficava cego, né? Tinha que virar as costas. Imagine entrar na realidade do mistério de costas, como às vezes a gente faz ainda hoje, né? E Jesus diz: olhem Deus de frente, chama Ele de Pai, Pai. E a gente vai rezar daqui a pouco o Pai Nosso. Vocês vão ver como é bonito a gente rezar o Pai Nosso com essa compreensão de uma intimidade, como a gente tem intimidade com o nosso Pai em casa. Eu sei que às vezes a figura do Pai é meio complicado, né?
numa família, e hoje em dia tem muitas famílias sem pai por aí, etc., mas isso não diminui, não obscurece essa realidade de compreender Deus a partir da realidade paterna. Mais ainda, quando Deus quis salvar a humanidade de uma forma direta e não por intermediário, Ele enviou o seu Filho. Como nós rezamos na oração, a encarnação de Deus no meio de nós é outra revelação. Digamos, tirar o véu absoluto, né, dessa realidade reconhecível. O próprio Deus em pessoa veio morar entre nós. O que não existe coisa mais grandiosa do que esta, né? Nós vamos encontrar na teologia bíblica exatamente essa expressão: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo, feito um de nós. Existe coisa mais maravilhosa do que essa, né? Para a gente entender o mistério da Trindade. E hoje, Jesus vai dizer que Ele vai enviar o Espírito, né? O defensor, o Paráclito. A gente ouviu isso aí durante a Páscoa, a Ascensão, Pentecostes, que celebramos domingo passado. E a gente costuma dizer, esse Espírito é realidade do amor dos três que se derrama sobre nós. E mais ainda, e aí tem uma correção que a gente precisa fazer aqui, né, na nossa piedade carismática, digamos, né, pneumatológica, que essa realidade de um Espírito permanente, vivente, que nos acompanha passo a passo. É de Jesus dizer: eu vou deixar o Espírito Santo para ficar com vocês. E lá diz São João, na interpretação dele desse dom, Jesus soprou o Espírito sobre ele. São Lucas, numa outra interpretação teológica, catequética, ele vai dizer, foi 50 dias depois. São Paulo vai falar dos carismas do Espírito. É o mesmo Espírito, é a mesma linha, né, de ouro que vem desde sempre e que agora está plenamente derramado sobre nós. Intimidade conosco, em nós, dentro de nós, na nossa vida. Tudo que nós fazemos na igreja, por exemplo, é obra do Espírito. Às vezes aqui e acolá a gente imagina, né, para brincar um pouquinho, que nós, padres, bispos, o Papa e não sei quem, né, é quase que dono do Espírito Santo, dono da igreja, dono da comunidade. Aqui quem manda sou eu, tudo depende de mim, se não for eu. Um dia desse veio um grupo, não foi aqui não, desculpa, já faz tempo isso. Um grupo que veio se queixar comigo lá, né, dizendo: olha lá, na comunidade tem um coordenador que diz lá, quem manda sou eu, nem o pároco manda aqui, né? Não é o caso de vocês aqui, porque aqui não existe essa. Foi lá numa paróquia que eu trabalhei, lá no Japão, né? Você imagine alguém dizer que é dono da comunidade, e o Espírito Santo, onde fica nessa história, né? E o Espírito de Deus, o Espírito de comunidade, que é Espírito trinitário. A gente costuma dizer que a melhor comunidade é a Santíssima Trindade. Acho que a gente ignora isso completamente, né? Para brincar de novo um pouquinho, né? De vez em quando a gente canta, é verdade, esse canto vem, Espírito Santo, né? Transforma a nossa vida. E às vezes a gente diz: o Espírito Santo já chegou. Onde é que estava esse Espírito Santo? Parece que a gente está querendo incorporar uma coisa assim que vem lá do sabe Deus da onde, né? Depois a gente fica falando mal dos espíritas, dos macumbeiros, dos feiticeiros que invoca a sua... Às vezes a gente cai nessa bobagem. É um erro tremendo, né? Porque o Espírito Santo ele já está aqui, né? Ele está no meio de nós. Será que a gente acredita nisso quando a gente fala essas coisas? Ou é assim, da boca para fora, né? Só para dizer, portanto, que nós precisamos, eu diria, refazer um pouco a compreensão que a gente tem dessa relação com o mistério trinitário, não para compreender racionalisticamente, mas acolher no íntimo da nossa alma, porque, aliás,
uma outra grande verdade dessa relação da nossa vida com o mistério trinitário está na nossa própria natureza. Nós fomos moldados pela mão de Deus como uma massa inerte da terra, do humus, mas Deus soprou sobre nós o seu espírito, a sua ruá, né? E nós, mesmo nessa realidade material, somos espírito, porque temos o Espírito de Deus. Ninguém viveria sem esse Espírito, né? Sem essa realidade que nos anima a fazer o caminho da vida até o fim da existência. E é o Espírito eterno, minha gente, né? Que não morre. Nós, matéria, morremos, mas o Espírito não morre em nós, né? E depois, no dia do batismo, todos nós somos batizados. Nós fomos batizados em nome de quem? Pronto. Nós já temos a Trindade em nós, né? Nós somos templos, guardem bem, somos templos da Santíssima Trindade. Não é só ali naquele sacrário que Jesus está ali, é na nossa vida. Imagine isso, faça uma comparação. Todo ser humano é um sacrário, né? Templo vivo de Deus. Por isso o corpo, a realidade da vida deve ser respeitada como estivéssemos sempre diante de Deus. Por isso não matar é o pecado mais grave, né, da existência. Não cometer violência contra o irmão, deixar de amar, odiar, discriminar. É como se estivesse fazendo isso para o próprio Deus, para o próprio Espírito de Deus presente na nossa vida. E não existe, segundo Jesus, pecado mais grave do que ofender o Espírito Santo, que está em nós, né? Na vida da gente. Então vocês percebam, né? Aliás, tem mais uma complementação, a plenitude do Espírito em nós, a da Trindade, é no dia da crisma, do crisma, aliás, né? Do sacramento da confirmação. Então vejo quanta intimidade na vida da gente nós temos com esse mistério. E dizer que ele é indecifrável, que a gente não pode alcançar. Então, não é esse Deus que se comunicou conosco, né? Plenamente, desde a sua criação até hoje, até o fim da vida, e eternamente Ele quer viver conosco. Por isso Ele nos deu, através do Seu Filho, através do Espírito, esse dinamismo de uma eternidade que vai até Ele para sempre. Então, o caminho que nós fazemos na história, na vida, é um caminho de santificação, né? Esse é o caminho de santidade que nós devemos alcançar e buscar incessantemente, diariamente na vida. Sem isso, a gente perde a dimensão dessa relação de intimidade amorosa com Deus aqui. E o que a gente vai fazer no céu? Como dizia aquela Santa Teresa dos Andes: se eu não amei Deus aqui na terra, se eu não amei ninguém aqui na terra, o que eu vou querer fazer no céu? Embora a gente cante, o meu lugar é o céu, o céu é aqui, né? A conquista, se é que a gente pode falar desses termos horrorosos, né? Do céu, é um processo de santificação, de santidade, de comunhão íntima, relacional, de proximidade com Deus, nas realidades da nossa vida pessoal e relacional, né? Porque Deus está sempre presente na realidade do outro. Não tem segredo, ou será que tem um segredo assim tão, né, incomensurável que a gente não possa alcançar? Então eu diria que, nesse sentido, a palavra-chave, né, para nos ajudar a compreender isso, vem-nos das leituras de hoje, né, dos provérbios, da carta aos Romanos, do Evangelho de São João, que vai nos ajudando a alimentar, né, essa vida de comunidade com a Santíssima Trindade. E é interessante que a segunda leitura de hoje, esse belo trecho da carta de São Paulo aos Romanos, que é uma bela síntese daquilo que nós chamamos a justificação pela fé,
não é como São Paulo fala, que seria, em outras palavras, a salvação, né, pela fé, é exatamente nos falar de que, pela fé, nós estamos em paz com Deus, pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele que nós temos a firmeza da esperança da glória de Deus. E lá no meio, ele vai dizer, nenhuma das realidades do mundo, qualquer tribulação, pode verdadeiramente abalar a realidade dessa intimidade, dessa relação com Deus. E ali ele usa uma frase que o Papa Francisco tirou para colocar como tema do ano jubilar que nós estamos celebrando nesses dias, quando ele diz assim: a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona. A esperança não desilude, ela não engana. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui está uma síntese belíssima também daquilo que é o mistério trinitário. E colocando-nos nessa caminhada de peregrinos pela face desta terra tão abalada, né, por nossas próprias limitações, que nós às vezes cultivamos uns com os outros. Vejam aí as guerras, né, que estão aí a prejudicar tanta gente, a violência desmesurada, as discriminações, os ódios de alimentos, rancores, às vezes domésticos, que seria o lugar onde a gente melhor viveria isso, né, que é a família ou a comunidade. Então, nós encontramos nessa palavra de São Paulo uma força para continuar essa caminhada, colocando a esperança como expressão deste caminho. A esperança não nos decepciona, porque ela está fundada sobre o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Nesse sentido, a esperança é o motor da nossa existência, porque lança-nos a novas metas, a novos caminhos que estão à nossa frente. E nesse peregrinar, nós vamos construindo e reconstruindo outras esperanças nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nas nossas proximidades, e que dão um sentido à vida. Sem isso, a nossa vida perde todo o sentido. E perdemos essa dimensão de uma presença amorosa de Deus no meio de nós, na nossa vida e na nossa caminhada. Para todos nós que estamos aqui hoje, eu diria, esta missa é um bálsamo, né? É um abraço que Deus nos dá para que a gente possa continuar o nosso caminho. E hoje, fazendo alusão ao encontro diocesano que está acontecendo aqui nesta paróquia, onde todos os jovens de todas as nossas paróquias da diocese estão aqui, eles estão fazendo também, ou percorrendo esta busca de santidade, fazendo um caminho, procurando este caminho de santidade que nesta peregrinação os leve verdadeiramente a construir um novo céu, a nova terra, para que a gente possa um belo dia alcançar a eternidade feliz junto de Deus. E nós temos, e eles têm o exemplo aqui, né, aqui representado nesta imagem deste jovem, que mesmo na sua tenra adolescência, na sua idade, ele procurou fazer esse caminho de santidade, se torna um exemplo e um modelo para todos eles. E se quiserem mais ainda, temos a presença de Maria, que é essa mulher que vai nos fazer compreender como é possível acolher na vida e sintetizar na sua vida o mistério do amor, comunhão da Santíssima Trindade. Às vezes, brincando, a gente diz que Nossa Senhora é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Isso é uma heresia, lógico, mas eu diria que Deus, na sua imensidão de amor, Ele não quis ficar reduzido, digamos, a uma dimensão de divindade que os colocasse longe da realidade humana. Ele quis ficar perto de nós. E nesse sentido, não teve ninguém que contribuísse melhor com Deus do que Nossa Senhora. Ela acolheu na sua vida, pela obediência, o chamado do Pai, foi fecundada pela ação do Espírito e gerou no seu ventre o Filho.
Qual é o ser humano que tem mais intimidade com a Santíssima Trindade, a não ser Nossa Senhora? Ela também é sinal de esperança neste nosso caminhar, e enquanto caminhamos aqui na terra, devemos colaborar com Deus, tornando-nos semeadores de esperança, por meio de pequenos gestos de amor, de fraternidade, de proximidade, para que assim como Maria, como todos os santos, nós possamos verdadeiramente criar o novo céu e a nova terra. Por tudo isso, sejam dadas glórias a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.